É uma manhã, Pai, de refrigério para nós, uma manhã de descanso na Tua Palavra. É uma manhã, Senhor, onde nós colocamos essa semana que está iniciando hoje diante do Senhor, com uma promessa que vai ser a melhor semana das nossas vidas. Bons negócios sendo realizados, boas ideias, boas vendas, boas conquistas. Eu creio, Pai, que nós estamos diante de um tempo de amadurecimento dos frutos da Tua Palavra em nossos corações. Eu creio que é um tempo de avançar, Pai, nessa cidade com a Tua Palavra. Eu creio, Senhor, que existem corações disponíveis para ouvir, pessoas aprisionadas que precisam de libertação, Pai. E eu creio que o povo da Ceilândia está sendo preparado para isso. Eu vejo, Senhor, pessoas chegando neste lugar, pessoas, Pai, totalmente destruídas naturalmente, mas elas vão receber o refrigério do Espírito Santo. E eu creio que logo, logo, Pai, haverá boas notícias de que essa igreja não vai ficar do mesmo jeito. Eu creio, Senhor, que logo, logo nós teremos pontos de pregações no PSU, no PNorte, amém, no setor de chácara, na expansão, no norte, no sul. Eu creio, Pai, que está chegando ajudadores, financiadores. Ah, Pai, no nosso meio tem pessoas que estão prontas para o Teu chamado. Ah, Senhor, eu creio que é um tempo de despertamento espiritual para nós, onde nós vamos juntar, Pai, a Tua vontade com a nossa vontade, e a gente verá a propagação da Tua Palavra neste lugar, nessa cidade. Nós não teremos mais desculpa porque a igreja é longe, vai ter uma igreja perto da nossa casa. Ah, Pai, está chegando um tempo de milagres neste lugar, um tempo de refrigério, um tempo de ousadia, um tempo onde nossos pés vão se mover, Pai. Nós não vamos ficar contentes em ficar sentados, nós vamos fazer conforme a Tua Palavra diz. Ide. Obrigado, queridos. Você pode sentar. Aleluia. Se existe vingança, eu estou com o microfone. Você parou minha oração por você, mas você vai ficar de pé agora. Brincadeira, não, é brincadeira. É brincadeira. Eu disse, eu vou fazer essa brincadeira com a Socorro e com o Eduardo. Tá tranquilo. É brincadeira, Socorro. Ah, eu sei que o Socorro e o esposo dela têm sido uma grande bênção para a nossa igreja, onde eles estão levantando essa chama de evangelismo. E eu tenho certeza, irmãos, que aquelas pessoas que pegarem junto com eles, logo, logo a gente vai ter notícias de que você estava no começo de um GC e hoje você está num ponto de pregação, por causa da obediência desse casal, que pegaram essa linha de evangelismo de tal forma, onde a gente já vê resultados. Ontem a gente estava na casa do Fran, pastor, e a Carlene ministrou poderosamente naquele lugar, e várias pessoas, mas uma pessoa lá me chamou a atenção. A Carlene chamou a gente para ajudar a orar pelas pessoas, e você via pessoas chorando de tal forma que ela não conseguia se controlar. E eu comecei a pensar o quanto nós precisamos dar importância nessa palavra que a gente está ouvindo, porque essa palavra realmente nos resgatou, meu irmão, de uma vez por todas. E nós não estamos mais no cativeiro, mas isso nos dá a resposta que antes nós éramos resultado da palavra de Deus, e nós continuamos sendo isso. Mas hoje nós somos aqueles que vão gerar resultado na vida de outras pessoas, através dessa palavra.
e eu estava lá orando pelaquela moça, pelaquela senhora, e eu percebi o quanto ela estava, como se ali fosse um pronto-socorro, para que a gente foi para aquelas pessoas, não tinha mais saída, mas quando a palavra de Deus chegou, houve refrigério e houve descanso para aquelas vidas. Sabe, irmãos, isso é uma direção que Deus trouxe para o coração da Socorro, justamente com o nosso pastor, o GC, e eu vejo que no momento que você abre a tua casa para um ponto de GC, meu irmão, você é abastecido com a fidelidade de Deus, porque você está sendo um ponto de encontro da vontade de Deus com aquilo que pertence às pessoas, que pertence a nós. Então eu creio que haverá um crescimento tão grande da vontade de Deus no nosso meio, porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Então no momento que nós obedecemos a palavra de Deus, como esse chamado que inundou o coração da Socorro, que continua sendo o meu lema para ela, ela pode até não saber, mas é coração em chama e pés incendiados. Isso é o lema do chamado dela. Se ela não adotar, eu adoto para mim. Isso, porque eu vejo que não tem como você ter esse contato com pessoas e não ter essa disponibilidade de doar o teu tempo, de investir o teu tempo. E se você decidiu amar vidas, meu irmão, você precisa de todo o teu coração não olhar só para você. Meu Deus do céu. Mas olhar para a tua vida, que agora a tua vida não pertence mais a você, mas no momento que você se doa para esse chamamento de Deus, para esse chamado do Eterno, pessoas vão sendo levantadas, e você percebe, meu irmão, que a tua vida era, mas agora existe pessoas que precisam da tua vida. Essa parte do evangelismo é justamente isso. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós estamos ouvindo uma palavra poderosa todo domingo, toda terça, salvo aqueles que ainda estão fazendo escola de ministro, fazendo rema, estão abastecidos. Mas enquanto isso, eu estava observando como tem sido fácil você ministrar Jesus para as pessoas nesses últimos tempos. Porque existe uma carga tão grande de decepção, de pessoas amarguradas, de pessoas sofrendo por depressão, que no momento que você chega para conversar com uma pessoa, ela chora, ou ela diz: eu nunca tinha pensado dessa forma. Então não é a questão da gente não falar, ou seja, não é a questão da nossa disponibilidade, é a questão da gente falar para as pessoas a respeito de Jesus, a respeito desse tema. E graças a Deus que nós estamos livres, que isso não cabe somente ao pastor, não cabe somente a Socorro, não cabe somente ao pastor Fran, mas cabe a todos nós. É uma comissão de pessoas que foi levantada para esse tempo. E é interessante que antes do treinamento que vai acontecer com a Socorro, nós já estamos aptos a falar para as pessoas. Amém? Vai ter, em 3 meses que tem um culto evangelístico, 2 em 2. A gente não precisa, meu irmão, esperar o outro culto para convidar pessoas. Existe um bom depósito da parte de Deus, que nos faz, quanto mais a gente se dispõe a aproveitar esse tempo de ministrar Jesus para as pessoas, mais pessoas vão chegando perto de nós. Porque a mesma fé que a gente ora para ter todos os nossos boletos pagos antecipadamente, é a mesma fé que a gente usa para pessoas chegarem perto de nós e nós falarmos a respeito de Jesus. Então a grande comissão, ela não está voltada somente para uma categoria de pessoas. O pregar a palavra, o ide, capacita todos nós antecipadamente. Seja da tua forma, meu irmão, falar de Jesus. Sabe, a gente tem tido tantos relatórios do que tem acontecido no GC mesmo, no meio da nossa igreja, que a palavra de Deus funciona em todo e qualquer ambiente. Toda e qualquer pessoa, se falar de Jesus, a gente vai ver que gera um resultado.
Por quê? Porque nós não vamos convencer ninguém. Nós vamos convencer, quem vai convencer é o Espírito Santo. E no momento que a gente se dispõe para falar de Jesus, a semente que nós colocamos no coração das pessoas é dele, não é nossa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente planeja, coloca uns versículos, a gente faz um esboço da ministração. E você sabe que quando a gente está disponível para o Senhor, é Ele que conduz as coisas. Ele faz como Ele quer, Ele conhece o coração de vocês. Ele conhece os nossos corações. E quanto mais nós nos colocamos nessa posição de obedecer ao Senhor, mais resultado nós vamos ter na nossa vida. É certo nós nos prepararmos, é certo você fazer o rema, é certo você fazer a escola de ministro. Mas uma coisa fundamental é você sempre estar com os seus ouvidos atentos para aquilo que Deus está falando com você. E a gente tem ouvido tantas coisas a respeito dessa palavra, que vou falar um pouco daquilo que está lá no Gênesis, capítulo 1, versos 1. Se você quiser colocar o tema aí, Jorge, pode colocar. Eu já fui além, né? Já comecei a falar de outras coisas. Mas não se conforme, declare a palavra de Deus. Não sei se vocês todos sabem, mas a Josiane passou por uma cirurgia esses dias atrás, está mais ou menos com um mês. E uma das coisas fundamentais que tem o pós-cirúrgico é você ser cirúrgico com aquilo que é passado para te dar força para você sair dali o quanto antes. E a gente ficou além daquilo que a gente tinha planejado no hospital. Nós ficamos além. E uma das coisas foi justamente porque eu negligenciei aquilo que os médicos estavam passando para ela se alimentar de início. E a gente ficou não entendendo por que estava passando o tempo dela sair dali. Por que a gente tinha planejado 2 ou 3 dias para ela sair, já ia para o 5º dia. Mas a gente negligenciou aquilo porque ela falava assim: amor, mas isso aqui eu não vou tomar. Eu disse: então tá bom, não precisa não. Querendo proteger ela. Você já fez isso? Às vezes você segue um conselho de uma pessoa que você gosta, mas é um conselho errado. E eu concordava com ela com aquilo, dizia assim: não precisa tomar não, e protegendo ela. Mas no momento que eu fazia isso, ela era abastecida de remédio para suprir algo que era só pegar e tomar. Aí a irmã dela chegou e disse assim, ela viu aquele tanto de coisa lá, já dos dias. Ela disse assim: por que a Josiane não está tomando isso? Eu disse: não, ela não precisa não, tá ruim, ela está achando ruim. Aí ela falou uma coisa, ela disse assim: se ela não tomar, ela não vai sair daqui. Aí eu disse: então isso que está aqui é o motivo da gente ainda estar aqui? Ela é. Por quê? Porque o médico conhece, ela sabe o que ela precisa, justamente para quê? Por isso vai gerar uma energia nela, que ela vai começar a andar, ela vai começar a fazer outras coisas que ela não faz, ao invés dela ficar só deitada. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sabe, eu entendo que Deus criou algo para dar certo. Amém? Deus nunca ousou em criar algo para dar errado. Por mais que a nossa vida, meu irmão, esteja uma bagunça, tenha certeza, se você tiver consciência que Deus existe, você foi feito para dar certo. Amém? Esse é o princípio da palavra de Deus. E diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você entende que Deus criou algo para dar certo, mas existe alguma coisa, fugiu do controle ali, mas havia um cuidado, porque o Espírito Santo estava ali. A Bíblia fala isso. Então, por mais que esteja acontecendo, meu irmão, assim como eu estava sendo negligente com aquele alimento que estava vindo para Josiane tomar, existe uma saída para nós. Existe o cuidado de Deus para nossas vidas. Então, e disse Deus, sabe, eu acho interessante isso,
porque Deus criou algo para dar certo, houve alguma situação, o Espírito Santo deu um retorno para ele daquilo que estava acontecendo, mas é interessante que sempre haverá uma saída para nossas vidas, sempre haverá um jeito, não é o jeito da circunstância, é o jeito que você assume, como filho de Deus. Então, e disse Deus, haja luz, e é interessante que diante disso, uma coisa que foi feita resolveu toda a situação. No momento, pastor, que eu falei assim, então essa é a causa, nós identificamos a causa. Então, a causa é tomar tudo. Aí eu fui lá nas enfermeiras e perguntei assim, eu disse, me explica como é que acontece essa questão da alimentação. Quanto tempo que a Josiane tem que tomar isso aqui para ela se recuperar o quanto antes? Ela disse, depois que a gente leva, ela tem 3 horas para tomar, para se recuperar. Para fazer o trabalho das vitaminas, enfim. Ela disse 3 horas, eu disse ela falou 3 horas, eu falei, então beleza, então deixa comigo. Rapaz, eu criei uma força por dentro, eu disse, eu não acredito que eu estava perdendo tempo desse jeito. Eu não quero mais ficar nesse hospital. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu cheguei lá, falei para a Josiane, eu disse, olha, a partir de agora, na hora que esse alimento chegar aqui, você tem 1 hora para tomar ele. Ela está sabendo agora disso. O relatório médico é esse, você tem 1 hora para tomar. Aí eu disse, então vamos lá. Então eu tinha 2 horas ainda para fazer, ela assumia 1 hora. Aí eu peguei, a gente começou e ia lá, eu disse, bora, você tem que conseguir, e vai, aquele negócio todo. Depois de 1 hora ela tinha consumido 50%, 70% daquilo, mas nas 3 horas que eu tinha, ainda me sobrava 1 hora, ainda e ela já tinha consumido tudo. E depois de 1 dia e meio a gente pegou e saiu dali. Irmãos, é certo que para tudo que advém na nossa vida, existe uma saída. E às vezes a saída está na nossa frente e a gente tem o trabalho de não ver. Assim como a situação se apresenta para nós, a palavra de Deus está sempre disponível para nós. É lógico que eu declarei a palavra, é lógico que eu orei, eu disse, Senhor, eu não aguento essa situação. Mas depois eu comecei a pensar, eu disse, a solução já estava diante de nós. E você começa a orar para Deus pedindo solução, sendo que a solução está diante de você. A palavra de Deus, ela nunca deve se apartar da nossa boca, porque é a solução que nós temos para toda e qualquer situação contrária. Então, no momento que a gente assume a responsabilidade e assume que a palavra de Deus funciona, a gente não vai fazer uma oração pela mesma coisa 2 vezes. Porque a gente já sabe aonde está a mudança, meu irmão. A mudança está dentro de nós. Se você continuar lendo no versos 20, no capítulo 1, versos 26, vai dizer que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E eu acredito que Deus, Ele não nos fez vazios. Ele nos preencheu com aquilo que Ele era. E se Ele era, meu irmão, a sua mente, a sua capacidade de criar, a sua capacidade de resolver problemas, não estão com os nossos pais, estão conosco. Foi nós que criamos a situação, aquela situação foi eu que criei e a gente estava ficando naquele hospital além do tempo determinado. Mas graças a Deus que hoje, essa manhã, você está aqui. E tudo aquilo que está fora do controle, meu irmão, hoje vai ser consertado. Hoje a gente vai se alimentar certinho. A gente vai tomar as vitaminas na hora certa. Amém? Quanto mais a gente assumir essa situação, mais rápido nós vamos sair da posição que nós estamos. E Deus não tem nos chamado para ficar apenas deitado. Amém? Eu acredito que é um tempo da gente se mover com ousadia, meu irmão, naquilo que Deus tem para nossas vidas. A nossa trajetória,
do setor de chácara até aqui tem levantado pessoas, e aqui não é o fim para nós. Pessoas têm chegado perto de nós, pastor, como colunas, como uma preparação para um novo tempo que está chegando. E eu creio que você vai ser testemunha disso. Amém? Glória a Deus. João 11, versos 4. Você pode abrir aí? João 11, versos 4 diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui está naquele relato de que Lázaro, ele recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. E interessante que essa passagem, esse versículo 4, ele nos dá a entender, mas não é isso, de que Jesus precisou de uma enfermidade para exercer o poder para Deus ser glorificado. Mas não é isso, amém? E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A gente sabe que existem tradutores da Bíblia, e essa não é uma tradução correta. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que foi estabelecido por Deus é justamente isso que nós iremos viver, que nós somos curados, sarados, e Deus não vai usar nada que é levantado do diabo para ele ser glorificado. A gente não entende assim, tranquilo? Amém? No versos 11, e assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí quando você vai ler os outros versículos, os discípulos vão dizer para Jesus: se ele dorme, então ele está salvo, ele está seguro. Mas Jesus não estava falando a respeito disso. Eu quero falar com você a respeito de algo, meu irmão. O relatório chegou para você, mas você tem uma palavra, amém? Chegou um relatório, mas você tem uma palavra. Você respeita o que está no relatório, mas você tem consciência de que a tua palavra com Deus é maior, amém? Nós não vamos amassar o relatório e jogar na cara do médico, a gente não vai fazer isso. Mas uma coisa é certa: se aquilo se levantou, meu irmão, tá tudo certo. A doença se levantou, o diagnóstico se levantou para a tua vida. Tenha certeza que existe um Deus que cuida da tua vida, amém? Aí no 23 diz assim: disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. A gente sabe que ele estava falando isso para Marta e Maria, mas de acordo com os outros versículos, vai dizer o quê? Que, não, beleza, ele vai ressuscitar no último dia, mas a pessoa de Jesus estava chamando a responsabilidade para si. Você sabe que isso pode acontecer, dizer assim: olha, minha irmã, já deu tudo certo, vai acontecer milagres, você é próspero, você é abençoado, está chegando a tua casa própria, está chegando teu carro novo, está chegando uma porta de emprego, teu marido está chegando. Enfim, quando você fala essas coisas, às vezes você pensa que é somente uma forma que o homem e a mulher de Deus falam para dizer: não, é para preencher uma lacuna. Não, existe uma certeza ali, e a gente sabe que existe um cuidado de Deus. E a gente vai ver outros versículos, Jesus falando: verdadeiramente ele está morto. Mas se você observar bem como Jesus fala, ele vai dizer: ele só dorme. Deixa eu perguntar para você: qual foi o momento que Lázaro ressuscitou? Qual foi o momento? Porque Jesus disse assim: ele dorme. Mas nos versículos abaixo vai dizer que ele foi até lá, ele chamou Lázaro para fora. Todo mundo pensa que foi justamente nesse momento que ele chamou Lázaro para fora, mas não, foi justamente aqui, quando ele disse: ele só dorme. Você percebe que a palavra de morte na boca de Jesus tomou uma direção em segundos.
Vocês estão entendendo isso? Estão acompanhando? Por quê? Irmão, a morte para Jesus era um sono. Para as outras pessoas estava tudo acabado, mas para Jesus não. Havia vida ali, na palavra de Jesus. Eu sou a ressurreição. Então ele assumiu a responsabilidade ali, deixa comigo, que eu vou ressuscitá-lo. Ele não está morto, ele dorme. Então o sono, para outras pessoas era morte, mas para Jesus era um tempo de descanso. Por quê? Porque nele a gente sabe que mesmo aquele que está morto viverá. Aleluia! Então, Jesus não estava ali para exercer a sua autoridade sobre a morte. Mas existe uma coisa que a gente precisa levar em conta. Mês passado, eu estava fazendo alguma coisa lá, e as pessoas sabem lá onde eu trabalho que eu sou crente. Eu deixo bem claro isso. Amém? Se é assim no seu trabalho também? Glória a Deus. E um rapaz que eu trabalhava com ele, irmão, era uma coisa tão... Sei lá, por exemplo, a gente vai para a chácara, a gente joga um dominó, mas só que você leva um convidado. Mas o convidado sabe que você é crente. E você não concorda com aquelas pessoas que são crentes que jogam dominó. Um exemplo. Aí ele disse assim, mas Cristóvão, você é crente, você não pode fazer isso. Mas por quê? Ele disse, não, eu não sou crente, eu sou um bandista e eu não gosto disso. Aí eu comecei a pensar naquilo que Paulo falou. Se você sabe que teu irmão tem um julgamento sobre isso que você vai, por mais que para você seja certo, você não pode fazer na frente dele. Irmão, vem na hora a consciência de que nós pertencemos a um reino de Deus, que o cuidado com a tua vida, ele precisa ser o mesmo cuidado que você tem com a vida do teu irmão. Isso vai trazer cura para ele, vai fazer com que ele te respeite mais. Interessante que eu parei de fazer aquilo na frente dele, e um dia desse ele estava conversando lá, e ele disse assim, rapaz, meu carro está furado aqui, tá velhinho aqui. Aí eu disse assim, isso é sinal que está chegando outro carro para você. Aí ele disse, glória a Deus, porque eu acredito. Ele disse assim, eu acredito que quando um homem de Deus fala, acontece. Por causa de uma atitude. Então, a consciência de Jesus não era se conformar com aquele relatório de morte. Mas de alguma forma, ele começou a analisar de quem ele tinha aquele entendimento de que uma morte para ele era um sono. E eu entendi algo, Neide, que quando você estiver preocupado, cheio de problemas, vai dormir. Vai descansar. Porque se eu começar a falar do problema, eu não vou resolver. Mas Lázaro estava dormindo dentro de uma caverna. Para todo mundo ele estava morto, mas para Jesus ele estava dormindo. Então a vida, meu irmão, está com Jesus. A vida ele não está condicionada na nossa reclamação, no nosso choro. A vida está em Jesus, a ressurreição está em Jesus. Eu não posso declarar a palavra a respeito do problema sem ter uma consciência divina. Amém? Então, no momento que eu tenho essa consciência de quem Deus é para mim, existe vidas nas minhas palavras. Esse diagnóstico vai mudar. Essa cura vai ser estabelecida no seu corpo. Pessoas vão ser salvas. O GC vai crescer.
Então não é de acordo com aquilo que eu estou vendo que eu vou declarar a palavra de Deus, mas de acordo com aquilo que Cristo vê. Se Jesus, meu irmão, diante de um cenário de morte, conseguiu enxergar uma pessoa que estava deitada, descansando, por que eu não posso ser assim também? Amém? Aleluia, glória a Deus. Ah, meu irmão, essa vida com Deus tem que ser uma vida de ousadia, tem que ser uma vida de fé. Eu não sei você, mas eu não estou contente com a maneira que eu estou conduzindo essa palavra. Eu quero que seja algo mais acelerado, algo mais rápido para acontecer. E isso não depende da igreja, isso depende da minha vida. Sabe, hoje de manhã era para estar todas as cadeiras lotadas, mas você vai olhar e dizer assim: ih, rapaz, o que está acontecendo com essa igreja? Nós não. Nós vamos dizer: Pai, eu te dou graças, porque logo, logo, nós vamos ter um terceiro culto. Logo, logo, nós vamos ter um terceiro culto no domingo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 39. Você pode abrir aí. A declaração da palavra de Deus, ela é um recurso divino para nossas vidas. Eu lembro que eu estava lá no corredor do hospital, quando chegou um relatório, e o pastor, os irmãos sempre perguntando: e aí, como é que está? E eu lembro que uma das coisas que eu falei para a irmã da Josiane foi: quem vai estar lá com ela? Ela falou: fulano de tal. Eu disse assim: certifique de que ele ou ela não vai concordar com aquilo que os médicos estão falando a respeito da Josiane. Eu não quero que as pessoas falem aquilo que os médicos estão falando para a Josiane ouvir. Aí eu sempre perguntava: quem vai estar lá com ela? E toda vez que eu chegava lá, eu falava para a Josiane, disse: olha, está na hora da gente sair daqui, porque a gente precisa cuidar dos nossos filhos, a gente precisa abrir o portão para o nosso cachorro, a gente precisa fazer parte da nossa casa, é a nossa casa, a gente precisa cuidar dela. E eu fazia de tudo para que nenhuma palavra negativa conseguisse penetrar os ouvidos dela, porque é justamente isso que a gente aprende. A gente está diante do problema, a gente está diante da situação, e dizer: rapaz, está ruim mesmo as coisas, o combustível aumentou, não existe mesmo, vai ser, está tudo caro, aumentou a cesta básica. E daí? Não é mais fácil você olhar por essa ótica? Não é mais fácil você dizer: meu salário vai aumentar então, vou fazer bons negócios, empresários vão chegar perto de mim para me promover. Mas no momento que existe a dificuldade, você começa a falar, lá no serviço eu sempre tenho esse cuidado, quando as pessoas começam a falar muitas coisas negativas, ou eu saio de perto, ou eu coloco um outro assunto para dizer: rapaz, essa empresa é muito boa, viu? Essa empresa é muito boa, se tem só esse cargo aí, vão inventar outras coisas para você, você é muito bom trabalhador. Você seria um cara que eu chamaria para fazer um serviço na minha casa, porque você trabalha com excelência. Aí eu não sei se as pessoas ficam sem graça, ou começam a dizer: esse cara deve ser doido, porque está vendo que a gente... Sabe, se a gente não mudar esse relatório, meu irmão, com aquilo que nós confessamos a respeito da palavra de Deus, quem vai fazer isso por nós? Quem vai ver, quem vai declarar, dizer: ei, rapaz, você é bom trabalhador, você é um filho de Deus com excelência, você é um bom filho, você é um bom marido, você é uma boa esposa.
Se a gente não falar essas coisas para os nossos ouvidos ouvirem, a gente não precisa esperar uma conferência não para a gente ouvir essas coisas. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho uma frase para você: aquilo que declaramos influencia aquilo que nós estamos crendo. Amém? Aquilo que declaramos influencia aquilo que nós estamos crendo. Eu falei qual que foi que era para abrir, era Gênesis 39. Gênesis 39. Aleluia, tu és bom, Pai, Deus de milagres. Deus de milagres. Obrigado, Senhor, porque nós estamos crescendo na tua palavra. Em nome de Jesus, logo, logo nós vamos ter conferências poderosas nessa igreja. E eu creio, Pai, em acréscimo para nós. Gênesis 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos israelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Uma posição em desvantagem, naturalmente falando, não tira aquilo que Deus disse que nós somos. Amém? Se Ele disse que você é curado, você é, independente do ambiente que você esteja. Amém? E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que o Senhor fazia prosperava em suas mãos. Irmão, se você prestar atenção nessa parte B do versículo 3, de alguma forma, isso me chamou a atenção nesses dias, porque diz assim: e tudo o que fazia o Senhor prosperava aonde? Observa isso. Vamos ler de novo? Só a parte B diz assim: e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas. Ou seja, irmão, a prosperidade pode não ser a definição literal disso aí, mas eu quero te levar a você a pensar sobre isso. Aquilo que você faz gera algo para Deus. Amém? A Bíblia diz que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Sabe, eu não sei quantos empreendedores tem hoje aqui, mas o pastor, ele tem esse grupo, né, dos empreendedores. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, meu irmão empreendedor, a capacidade de criar, de ideias, está com você. Amém? O poder criativo de Deus está em você. A capacidade de gerar rendas está com você. Amém? Pega isso para a tua vida. Nunca faça algo pensando que não vai dar certo. Ok? Porque segundo a palavra de Deus, Deus fazia prosperar nas mãos de José. José estava numa posição de escravo, você está numa posição de livre. Então a capacidade de criar está com você. Amém? A capacidade de fazer e ver multiplicar está nas suas mãos. E agora eu quero te falar algo que você vai levar para o resto da tua vida. Se Deus te deu uma ideia e você não faz porque pensa que ninguém vai dar moral, faça assim mesmo. Porque Deus vai fazer prosperar nas suas mãos. Mesmo, meu irmão, que você não tenha saída, ou o produto que você faz, ou o produto que você compra para revender, faça ou compre e deixe lá na sua estante para você ficar olhando para ele. Porque o teu maior cliente não são as pessoas. Teu maior cliente é Deus. Amém? Pega isso para a tua vida, empreendedor. Você não vai agradar as pessoas, você vai agradar o Senhor. E Ele é o teu maior cliente.
independente do que esteja acontecendo, meu irmão, não deixa de fazer aquilo que Deus tem te dado uma ideia para fazer. Aleluia. E assim como foi ali José, numa posição de escravo, trabalhando como escravo, a Bíblia vai dizer claramente que Deus era com ele, e tudo quanto ele fazia, Deus fazia prosperar em suas mãos. Então coloque suas mãos em movimento, meu irmão, e observe aquilo que Deus vai fazer. Amém? Você pode ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, tenha expectativa. Você que é empreendedor, algo vai acontecer esses dias. Algo vai acontecer. Você vai ter uma mudança radical nos seus negócios. Ah, meu irmão, está chegando uma mudança. Uma mudança de criatividade. Uma mudança de criatividade chegando. Ei, é hora de sair da mesmice. Uau. É hora de buscar recursos fora daquilo que você está fazendo. Ei, faça porque Deus está de olho na tua prosperidade. Faça porque Deus está investindo em você. Na verdade, Ele já investiu. E eu creio. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por empresários neste lugar. Empresários saindo deste lugar, Pai. Empresário, Pai, se tornando empresário. Na verdade, não é saindo. Empresário se tornando empresário neste lugar, porque a Tua palavra tem nos protegido, Pai. A Tua palavra tem nos levantado. Ah, Senhor, o reino de Deus vai ser invadido com as nossas sementes. Ah, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. Eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo e nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.